Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui para dar continuidade à série de comentários de livros e filmes diversos que eu vinha fazendo, né? Antes de entrar no tema propriamente dito desse vídeo, eu gostaria de falar que esse meu canal, o canal Davi Vega, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde um projeto de dois amigos meus, que eles pegam livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam para venda na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Só Pepitas, e se vocês falarem que chegaram até a página deles através do meu canal, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? Então vale muito a pena, porque os livros, assim como o conhecimento em geral, as viagens, as exposições, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, então é isso. Entrando no tema de hoje, eu gostaria de falar de um autor muito comentado desde a década de 90 para cá. Um autor que lançou praticamente dois livros, que eu considero os dois livros mais revolucionários dele, né? Que seria A Cultura do Narcisismo e A Rebelião das Elites, né? Que é o Christopher Lasch. Christopher Lasch, nascido em Nebraska em 1932, né? E faleceu em 1994 em Nova York. Ele deu aula na Universidade de Rochester em Nova York, né? Era um autor norte-americano. E hoje eu quero falar especificamente do livro dele, A Rebelião das Elites, A Traição da Democracia. Um livro lançado em 1995, póstumamente, ele falece em 94, né? E de 96 em diante, esse livro dialoga muito e é muito usado em partes da academia, e ele tem uma característica meio que ensaística, né? O Christopher Lasch, ele se utiliza de inspiração de alguns autores como Theodor Adorno, Max Horkheimer, o próprio Ralph Waldo Emerson também influenciou muito ele, né, do transcendentalista e tal. E no livro do Narcisismo, que foi lançado em 1979, esse livro, né, A Cultura do Narcisismo, ele se utilizou muito do marxismo e da psicanálise e do Lacan. Ele usa o Lacan também, né? Ele foi um marxista até praticamente a década de 70, mas depois ele debandou para uma espécie de conservadorismo, né? Era um conservadorismo antiliberal. Ele tinha prerrogativas da esquerda proletária, trabalhista, mas ele tinha uma veia mais conservadora nos costumes, né? E a própria elite, do qual ele tece críticas no livro A Rebelião das Elites, é uma elite que ele considera cosmopolita, progressista, que é muito diferente dos próprios valores populares. A gente já vai falar disso. Bom, em 1929, o autor espanhol José Ortega y Gasset lançou esse livro aqui, A Rebelião das Massas. Eu tenho um vídeo falando desse livro, um comentário, uma resenha desse livro. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também, caso vocês queiram ver a minha resenha sobre o Rebelião das Massas, né? O José Ortega y Gasset, então, na meu ver, o maior filósofo espanhol do século XX, ele lançou esse livro em 1929. Ele já estava atento às transformações que estavam acontecendo na Europa, né? Muito por conta do comunismo da União Soviética e da ascensão do fascismo. Em 29, já tinha acontecido a marcha sobre Roma do Mussolini, né? Vários países da Europa estavam aderindo aos regimes populistas e carismáticos, vamos dizer assim, né? Ditatoriais, antiliberais. O Hitler chegou ao poder em 1933, então está muito perto da ascensão do nazismo, e o nazismo já vinha crescendo e tendo muita influência na Alemanha também, o partido nazista, até o Hitler ser chanceler do Hindenburg, né? E depois com a morte do Hindenburg ele assume como comandante da Alemanha, né? Então o José Ortega y Gasset já previa que o futuro era o futuro do homem massa, a rebelião das massas. E ele
propunha uma sociedade governada pelos mais virtuosos, o Ortega y Gasset. Ele critica o homem-massa, critica a massificação da cultura e da política, e ele defendia uma elite voltada para os valores mais virtuosos, né? E uma elite que não é esse conceito de elite do leste, né? Mas uma elite que seria basicamente uma elite mais preparada no sentido sociológico do conceito de elite. O Vilfredo Pareto e o Gaetano Mosca, eles estudam muito, são dois sociólogos italianos, né? O Gaetano Mosca, principalmente, ele vai estudar as oligarquias, né? Ele vai falar que todo regime faz emergir uma oligarquia, né? E o regime massificado também faz crescer uma oligarquia, mas não muitas vezes uma oligarquia virtuosa, como esses autores defendiam, né? Bom, e o que o leste então vai fazer referente à rebelião das massas? Ele vai pegar o conceito do Ortega y Gasset e vai inverter. Ele vai falar que hoje, nos dias de hoje, não são as massas, não é a rebelião das massas que dita a cultura, dita as normas, dita os rumos de uma sociedade ou da política. E sim as elites, né? O conceito de elite que ele vai trabalhar, né? E aí ele vai pegando e traçando um paralelo com a obra do Ortega, né? Ele fala, por exemplo, que a obra do Ortega tinha uma riqueza extraordinária que era gerada na modernidade, né? E ele vai falando, inclusive, que o Ortega y Gasset tem um conceito de que o homem-massa ele é mimado, ele vive no presentismo, é uma pessoa que não olha para a tradição, para o seu ontem, e pensa que as coisas estão prontas e mastigadas para ele no presentismo, no eterno presente e no devir, né? Ele não está preocupado com a origem das coisas e tudo mais. E ele é um homem acomodado em relação a isso. E o leste vai falar que as elites, elas assumem esse papel nos dias de hoje porque elas são cosmopolitas, apátridas. O lugar das elites na modernidade é o não lugar, é o contrário do ideal do patriotismo ou qualquer coisa assim. E alguns falam até hoje em dia na discussão do globalismo versus patriotismo e tudo mais, né? Bom, o Lesch, ele vai falar, por exemplo, também uma crítica ao capitalismo da questão do êxodo rural. E ele vai falar que as cidades, num futuro muito próximo, elas vão ser superlotadas. Ele fala até que a cidade do México em 2025 vai passar de 25 milhões de habitantes. São Paulo e Grande São Paulo, né? A Grande São Paulo vai passar dos 24 milhões, né? Dos 23 milhões, melhor dizendo, né? É basicamente a maior concentração de pessoas das Américas, a cidade do México e São Paulo, né? Ele vai falando de Calcutá, de Bombay também, Mumbai, né? Vai falando de Mumbai também, de outras cidades também, né? Ele vai falar também, trazendo alguns dados aí, né? Por exemplo, da administração Reagan, né? Na época do Ronald Reagan, parte da renda nacional cresceu, né? De 41,6% para 44%. E a classe média, de uma forma generosa, né? Generosamente, definida como aquele grupo de pessoas cujas rendas variam de 15 mil a 50 mil por ano, né? De 15 mil a 50 mil dólares por ano. Então ela declinou 65% em 1970 e declinou esse declínio subiu para o número de 58% em 1985, né? Da mesma forma, eu até anotei aqui, ele fala que o crescimento maciço desse tipo de emprego, do emprego de tempo parcial, que não é o emprego full-time, é o part-time, que é o emprego que não cria vínculos trabalhistas, o emprego precarizado da classe operária e tudo mais, subiu de 22% para 45% em 1950, a renda das pessoas que trabalhavam nesse tipo de emprego.
e baixou para 42,6% em 1986, né? Ele fala que em 1973, uma pessoa com nível médio de instrução teria uma renda média no valor de dólares, em 1987, né, de 2.000. E em 1987, essa mesma pessoa que teria um emprego fixo poderia esperar receber menos de 28.000 por ano, né? Uma queda de 12%. Eu trouxe esses dados por quê? Porque ele fala que uma das características das elites mais modernas, né, das elites mais atuais, é que elas estão se distanciando da classe média. Por isso que ele relativiza até mesmo a meritocracia, né? E ele fala que as grandes elites, atualmente, elas não compartilham dos mesmos valores da classe operária, da classe média, né? Por exemplo, valores como ideias de minorias, você falar no pronome neutro, isso é muito restrito de uma elite acadêmica que não necessariamente acompanha os valores do povo, né? Por exemplo, também, ele vai falar, o que adianta você implementar leis de conscientização étnica, racial nas universidades, discutir isso para dentro da bolha acadêmica e tudo mais, sendo que esse tipo de assunto não chega no sul do Bronx. O Bronx é aquele bairro periférico dos Estados Unidos, né? Então, o que adianta a academia discutir tudo isso, sendo que esses valores, essas noções, né, não chegam na periferia. E aí eu me lembro de uma pichação que eu vi na rua aqui em São Paulo, muito curiosa, que era assim, estava escrito assim: seu conhecimento acadêmico chega na periferia? Ou seja, a elite, ela pensa que pode falar em nome do povo e ela, na verdade, ela tem valores avessos ao valor do povo. O povo, em geral, de acordo com o Christopher Lasch, ele é mais conservador. Tanto que é o povo que se posiciona mais nas pautas anti-aborto, nas pautas de defesa da família tradicional, das pautas religiosas. E hoje é o papel das elites serem mais cosmopolitas, serem mais progressistas. E elas pensam em falar em nome do povo, quando na verdade elas defendem valores que são valores que não são os valores populares. Quer gostemos ou não, os valores populares são aqueles valores da América profunda, como chamou Lasch, né? Não é o valor dos citadinos, das pessoas que vivem em centros urbanos. Existem os valores da América profunda, assim como os valores do Brasil profundo, né? Eu sempre costumo dividir o Brasil da costa litorânea, voltada para o Atlântico, voltada para o estrangeiro, voltada de uma característica mais internacionalista, cosmopolita, e o Brasil profundo dos interiores, né? E essa elite é uma elite eminentemente urbana que pensa falar nos valores do povo, que na verdade são valores, quer gostemos ou não, mais conservadores, né? E o Christopher Lasch, ele era marxista na sua juventude. Nos anos 70, quando ele lança aquele livro sobre o narcisismo, ele flerta muito com o conservadorismo, como eu disse, né? E ele passa a ser uma figura muito criticada pelas feministas e pelos ativistas dos movimentos LGBT, né? Movimentos de minorias de orientações sexuais, porque o Lasch vai ser um grande defensor da família tradicional, né? Talvez se fosse hoje ele tivesse um outro pensamento, mas até o 1994, que é a época que ele viveu, ele tinha uma grande crítica a outros tipos de família. Talvez por isso ele não é bem quisto muitas vezes por alguns grupos minoritários, principalmente de dentro da academia também, né? E falando do mito da meritocracia, ele vai falar da questão do talento e da aristocracia. Ele fala que, por exemplo, as elites nos Estados Unidos é um grupo de 20%, né? 20% é uma oligarquia que representa 20%, decide pelo restante da população inteira, né? Dos restantes 80% da população. E ele vai falar das diferenças entre o que ele considera a aristocracia, que detém o talento e tem a oportunidade de explorar os seus dons, os seus talentos e a criatividade, e uma imensa maioria
que desempenha trabalhos braçais ou trabalhos mecânicos, né? Eu diria até esses trabalhos de operação de telemarketing, eu trabalhei muito no telemarketing também, que é um tipo de trabalho não intelectual e que você não se utiliza muitas vezes da sua criatividade, né? E ele vai falar que o Ortega já falava no livro do Rebelião das Massas que o homem massa moderno, ele é o técnico, né? É o técnico, o especialista. Ele vai falar da especialização, né? Que hoje em dia você sabe apenas, é especialista em um assunto, em um campo do conhecimento, mas você ignora os demais. Você não é um intelectual orgânico e completo como havia no passado, né? A divisão do trabalho, e o Ortega estava muito seduzido por essa sociedade da divisão do trabalho, na época que ele escreve, ela favorece a especialização. E o Lesch vai falar que as elites, elas têm, muitas delas de Hollywood, os artistas de Hollywood, os políticos de carreira e muitos artistas e celebridades de Hollywood que se tornam políticos depois, como por exemplo o próprio Arnold Schwarzenegger. Claro, foi depois que o Lesch já havia falecido, mas é um bom exemplo, né, que se candidatou como governador da Califórnia. E ele vai falar de um político que foi no Larry King, né, aquele apresentador, né, parecido com o David Letterman, né, apresentador de podcast, que não existia podcast ainda, era programa de entrevista, né. Ele vai falar de uma celebridade que vai no programa do Larry King e como que a mídia favorece justamente essas figuras já dotadas de uma classe restrita que tem a oportunidade de trabalhar com a criação, de trabalhar com as ideias, né? E não é uma classe dos executores. É como se uma classe restrita pensasse o mundo e uma grande, imensa maioria apenas executasse e reproduzisse as ideias que essa elite minoritária elabora, né? E aí tem a questão da traição da democracia. Por que o livro leva esse subtítulo, né? Porque ele acredita que esse distanciamento da elite com a classe média, que é um fenômeno que vem acontecendo nos últimos anos, esse distanciamento, ele nega a noção de igualdade, ou de igualdade de condições, igual até o próprio Tocqueville falava, né? Fazendo com que uma classe restrita tenha as oportunidades diferentes de uma grande massa. E aí ele vai falar do populismo, né? Do populismo e do comunitarismo, né? Ele vai falar que, e aí ele relaciona muito nesse capítulo do populismo e do comunitarismo, a questão da propriedade, né? Se você pega, por exemplo, na época do meu pai, nos anos 60, 70, 80, o sonho da casa própria não era tão distante. Um operário conseguia ter sua casa própria, às vezes a pessoa que tinha um emprego um pouco melhor conseguia ter até mais do que uma propriedade. E essa noção de propriedade própria, né, de casa própria, ela foi decaindo com o tempo. Hoje a classe média mal consegue, um jovem mal consegue, e talvez vai passar uma vida inteira sem conseguir ter a propriedade própria, né? Vai viver sempre no aluguel. E o privilégio de propriedade ele está concentrado numa elite muito reduzida. E essa elite que vai arrendar terras ou vai lucrar com a especulação imobiliária e tudo mais, ela é a elite privilegiada. Uma maioria não tem essa mesma possibilidade, né? Enfim, e aí tem até insegurança, não só insegurança de propriedade, mas insegurança do trabalho. Ele vai falar da previdência também, daqueles que vão conseguir trabalhar para se aposentar e tudo mais. Então ele acredita que essa concentração de renda e essa possibilidade de privilégios apenas para uma classe muito reduzida, que são as elites de agora, cosmopolitas, apátridas, né? É uma negação da democracia, porque pelo menos a faixa média, não digo nem a base da pirâmide, mas a faixa média já não consegue alcançar os mesmos privilégios que essa classe reduzida, né? E por que a elite ela é cosmopolita e apátrida?
Porque hoje ela está em São Paulo, amanhã ela está em Nova York, depois ela está em Londres, depois ela está em Paris. Ela não tem um lugar fixo, enquanto que uma imensa maioria de pessoas nascem, crescem, vivem e morrem no mesmo lugar que nasceu, muitas vezes no mesmo bairro, muitas vezes na mesma cidade, malamente sai da sua aldeia, né, que seriam os réis mortais, vamos dizer, né, nós da classe média baixa ou classe média média, né, classe média alta e a elite tem um estilo de vida diferente, porque possibilita os privilégios aos quais ela detém, possibilita que ela visite o mundo, conheça o mundo, e nós aqui simplesmente nunca saímos do lugar, né? Ela é uma elite cosmopolita porque a facilidade da internet e das relações hoje faz com que ela não veja a diferença de um brasileiro, ou de um londrino, ou de um nova-iorquino, ou de um parisiense. Ela está muito mais próxima a realidades estrangeiras do que as locais. E aí eu lembro até de um livro, Patas Arriba, do Eduardo Galeano, que ele fala que os jovens das cidades de elite das cidades das América Latina, né? Eles conhecem a Europa, conhecem os Estados Unidos, mas não conhecem a própria periferia da sua cidade. Eles viajam para fora, viajam o mundo inteiro, mas raramente vão na periferia do seu próprio bairro, né? Não conhecem a periferia do seu próprio bairro, né? É uma realidade que acontece, e a elite, então, ela é cosmopolita por isso. Aí me lembra até aquela frase do Ramiro Ledesma Ramos, né? Aquele pensador espanhol, que ele fala: apenas os ricos têm o privilégio de não ter pátria, né? A noção de pátria para um cidadão médio e pobre, ela é muito mais importante, de comunitarismo, né? É muito mais importante do que para o individualismo acerrado e cético de uma elite totalmente individualista, né? E internacionalista também, né? E aí ele fala que as massas perderam a sua característica revolucionária, né? E a característica revolucionária de mobilidade e de mudança ficou restrito a essas pseudo lideranças da elite e tudo mais, né? Eu até separei um trecho para ler para vocês aqui, que eu achei muito interessante. A ameaça parece não vir das massas, mas daqueles que estão no topo da hierarquia social. As elites que controlam o fluxo internacional de dinheiro e informação comandam fundações filantrópicas e instituições de nível superior, as faculdades, a academia, né? Administram os instrumentos de produção cultural e determinam, por consequente, as condições do debate público. Então as elites, como elas têm acesso a isso, elas é que determinam o debate público, elas é que guiam a política dos países, né? Os membros da elite perderam a fé nos valores, ou no que restou deles do Ocidente. Para muitas pessoas, a própria expressão civilização ocidental faz lembrar um sistema organizado de dominação projetado para reforçar a submissão aos valores burgueses e para manter as vítimas da opressão patriarcal. Mulheres, crianças, homossexuais, pessoas de cor, né? Em permanente estado de sujeição. Então, ele vai falar também que muitos da elite têm uma consciência pesada, né, de saber que tem privilégios, de ter noção que eles têm privilégios, que eles são dotados, gozam de privilégios, em detrimento de uma grande maioria, né? E esse sentimento faz com que eles fiquem até ressentidos, achando que se aderir a esses discursos de minorias, de direitos sociais e tudo mais, eles vão estar fazendo a justiça social. É claro que é importante que pessoas da elite se preocupem com ideais do coletivo nesse sentido. A questão que o Lasch fala é que esses valores, muitas vezes progressistas dessas elites, não são os valores populares, né? E se confunde muito o que é um valor popular com valores estritamente de uma elite. Nem todos podem ser veganos, muitas vezes, por conta de uma alimentação cara,
nem todos podem se dar o luxo de trabalhar de bicicleta nas suas startups, por exemplo, que nem aqui na Paulista. O sujeito mora numa periferia longe, a coisa que ele mais quer é uma moto, um carro. Por mais que polua, o que ele quer é isso, que ele poder ter mais conforto para chegar ao seu trabalho e tudo mais, né? Bom, e falando então de dois aspectos principais que eu diria que a esquerda são valores de esquerda, né? Seria uma igualdade radical e uma intervenção popular. Mas o que é uma intervenção popular? Decisão popular, né? Que a decisão não fique restrita a uma oligarquia de origem burguesa que não trabalha a favor do interesse da população, né? Mas o Lesch vai falar que quando há uma interferência popular que inverte os valores progressistas, vamos dizer assim, de uma elite reduzida, os países se voltam com ações antidemocráticas para impedir justamente essa horizontalidade, porque ela é dotada de valores que não são os valores aos quais uma engenharia social talvez queira fazer na população, né? Então é muito curioso isso, porque hoje a esquerda se tornou o partido da ordem, né? A direita em vários lugares do mundo ela é insurrecional, ela é uma insurreição de direita, é um levante que nega até as instituições e propõe fazer uma revisão das instituições de uma forma até revolucionária, né? E o legalismo ficou com a esquerda. E aí, o que se poderia falar hoje, que é um dos pilares da esquerda, que é a intervenção popular, não falando da igualdade radical, mas da intervenção popular, essa intervenção popular, se você deixar nas imensas maiorias da massa, seria uma intervenção conservadora, até por conta dos valores os valores do cidadão médio comum, né? Que são valores antagônicos aos valores progressistas da elite. Então, a elite volta a ser o motor das instituições democráticas que não acreditam mais no movimento popular, e sim no movimento de representantes da elite, né? É uma coisa muito curiosa. Bom, eu não vou falar do livro inteiro aqui, vale a pena vocês lerem. Encontrei fácil em PDF para baixar aí na internet. Vale muito a pena, né? Quem sabe eu faço um vídeo do Lesch também falando do Cultura Narcisista, né? É um livro muito interessante também, lançado em 1979, e ele previu muito desse narcisismo que nós estamos vivendo, principalmente com a vaidade das redes sociais e tudo. Foi um autor, um historiador norte-americano brilhante, sociólogo também brilhante, que nos legou com grandes trabalhos, principalmente o Cultura do Narcisismo e Rebelião das Elites, que é esse vídeo ao qual eu dedico, né? Então é isso. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like, deixa um comentário aqui também sobre a sua opinião de tudo isso. E vamos sempre promover a cultura. Valeu, gente. Grande abraço.